Olá, minhas irmãs e meus irmãos, muita paz. Meu nome é João Marcos Peguelin, sou pesquisador espírita e memorialista de Chico Xavier. Bem-vindos a mais um episódio de Relembrando Chico Xavier, em que buscamos resgatar a vida e a obra de Chico Xavier a partir de matérias publicadas em jornais e revistas do passado, perdidos na poeira do tempo. Hoje trazemos mais uma matéria da revista Manchete, publicada em 18 de dezembro de 1965. Aqui está a matéria Chico dos Espíritos. Na ocasião, Chico Xavier havia acabado de retornar dos Estados Unidos, em viagem que fez com Valdo Vieira para a divulgação da doutrina espírita. A matéria irá traçar uma trajetória da vida de Chico Xavier até os anos 60. Irá falar sobre a sua infância sofrida, sobre o trabalho infantil, sobre as agressões que sofreu na infância. Em certa ocasião, a família não tinha o que comer, todos estavam desempregados e a família passava por muita privação. Então, decidiram fazer uma horta e Chico Xavier então vendeu o produto dessa horta na feira. Chegando tarde em casa, depois ainda precisava estudar as suas primeiras letras. Então, essa foi uma vida de muito sofrimento de Chico Xavier na sua infância. A matéria irá falar também sobre as visões que Chico Xavier teve desde cedo. Então, Chico Xavier via os espíritos desde cedo, via o espírito de sua mãe, que havia desencarnado quando ele tinha 5 anos, e via outros espíritos, e também sonhava com o mundo espiritual. Por causa disso, o pai levou ele diante do padre Sebastião Scarzello, da paróquia de Matozinhos, que fica próximo da cidade natal de Chico Xavier, Pedro Leopoldo. Chico então relatou as visões que tinha e o padre achou que essas visões eram coisa do diabo. Apesar disso, esse padre foi uma pessoa muito importante na vida de Chico Xavier. Era a pessoa que Chico Xavier se confessava, se abria e contava sobre o que se passava em sua vida. Em certa ocasião, o pai de Chico Xavier teve a ideia de internar Chico Xavier num sanatório, achando que se tratava de uma pessoa louca. Por intervenção do padre Sebastião Scarzello, que via a bondade e sinceridade no Chico Xavier, Chico então foi trabalhar na fábrica de tecidos, iniciando então seus trabalhos desde cedo, em conjunto com os seus estudos. Então ele estudava durante o dia e logo no início da tarde já ia para a fábrica de tecidos, onde permanecia até de madrugada. Então foi uma vida bastante difícil para Chico Xavier. A matéria irá falar sobre os muitos problemas que Chico Xavier teve de saúde desde cedo. Irá falar sobre o início da sua mediunidade, as primeiras mensagens psicografadas, a fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Irá trazer algumas curiosidades sobre, como por exemplo, quando perguntaram para ele sobre o casamento e sobre uma matéria que ele psicografou de Alta de Souza no cemitério. A matéria então irá falar sobre a Comunhão Espírita Cristã, que era o centro espírita que ele atendia naquela época, com um vasto trabalho assistencial. Irá falar também sobre o trabalho de Chico Xavier com Valdo Vieira,
juntos os dois publicaram vários livros de psicografias. Então, essa matéria tem muitos assuntos interessantes. Espero que essa matéria, que nós vamos fazer a leitura e mostrar todas as imagens para vocês, que sejam uma agradável leitura e que venha trazer importantes reflexões sobre essa figura tão querida que é Chico Xavier, da qual aprendemos a cada dia com seus exemplos, uma pessoa que sentimos tanta saudade. Então, deixamos aqui o convite para que vocês possam retornar em outras oportunidades aqui para assistir a outros episódios de Relembrando Chico Xavier. E viva Chico Xavier! Muita paz! Vamos então à leitura da matéria Chico dos Espíritos. Aqui vemos a capa da revista Manchete de 18 de dezembro de 1965. E agora vemos a capa da matéria Chico dos Espíritos. Texto de Manuel Higino dos Santos, fotos de Gaspar de Almeida. Vemos então a foto de Chico Xavier com uma gatinha e a legenda: Japi, a gatinha de pelo cinza, é a companheira inseparável de Chico Xavier, hoje um homem já idoso e ameaçado de ficar cego. No alto da página está escrito: a ciência ainda não encontrou uma explicação convincente para os estranhos fenômenos que fizeram um médium brasileiro famoso em todo o mundo. Famoso hoje no mundo inteiro, Chico Xavier está voltando de uma longa viagem que fez ao exterior, a convite de espíritas norte-americanos e europeus. Além dos Estados Unidos, onde mais se demorou e onde não teve tempo de estabelecer contato no além com o falecido presidente John Kennedy, o médium brasileiro visitou a Inglaterra, França, Itália, Espanha e Portugal. Em todos esses países, nos diz ele, os nossos benfeitores desencarnados desejavam fossem vistas por nós as realizações e os problemas do Espiritismo. A viagem, segundo ainda Chico Xavier, foi-lhe recomendada por Emmanuel, seu guia espiritual, que encareceu a necessidade de um maior contato entre as ideias do Espiritismo no Brasil e as dos espíritas daqueles países. Desde 1927, quando psicografou a primeira mensagem vinda do além, conselhos que sua mãe morta lhe transmitia, Chico Xavier já recebeu até hoje centenas de mensagens outras, inclusive crônicas e poesias de poetas e escritores já mortos, como Augusto dos Anjos e Humberto de Campos. Certa vez, num cemitério e na presença de várias pessoas, ele recebeu e ditou para um dos presentes um soneto da poetisa Alta de Souza, considerando como de grande inspiração e metrificação perfeita. Hoje, a bagagem psicografada de Chico Xavier consta de 97 volumes publicados, alguns dos quais traduzidos para o inglês e o francês. Para as faculdades de psicógrafo de Chico Xavier, a ciência ainda não teve uma explicação definitiva. Por anos seguidos e durante toda a sua mocidade, ele viveu em Pedro Leopoldo,
uma pequena cidade a 30 quilômetros de Belo Horizonte, mas reside atualmente em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para onde se mudou 5 anos atrás. E foi lá que o encontramos para uma conversa informal. Os olhos quase vazios. É a cegueira que vai inexoravelmente se consumando. Chico Xavier pergunta, a voz mansa: o senhor quer mesmo saber da minha vida? O sol filtra-se através das cortinas leves na casinha de Uberaba. Um cachorro late no quintal. A impressão que nos dá, Chico Xavier, no primeiro contato, é a de um homem ensimismado, mas sinceramente humilde. Não é mais um moço, embora surpreenda a vibração jovem que emana de sua pessoa. Sim, será uma longa conversa. Francisco Cândido Xavier lembra fatos de sua infância, acontecimentos marcantes de sua vida de líder espírita e de médium famoso hoje no mundo inteiro. A infância foi triste. Aos 5 anos perde a mãe, e o pai, que não tinha condições de manter os 9 filhos, os distribui entre os parentes. Chico Xavier foi morar com uma tia, Dona Rita de Cássia, sua madrinha, mulher de temperamento irracível, que vivia permanentemente a espancá-lo. Feriu-o certa vez com um garfo. A cicatriz no ventre ainda hoje é visível. Vemos então agora as últimas 2 páginas que complementam a matéria. Aqui está o título: As tristezas de uma infância órfã ensinaram a Chico Xavier o que é a dor dos desprotegidos. Na primeira imagem, a obra de assistência que Chico Xavier preside em Uberaba inclui a distribuição de medicamentos, de remédio. E na segunda imagem, em Uberaba, como em Pedro Leopoldo, filas de milhares de pessoas se encontram diante da casa de Chico Xavier. São doentes em busca de remédio ou gente que espera mensagem dos parentes mortos. Naquela época, um menino Chico, espancado e maltratado, costumava esconder-se no fundo do quintal, onde a voz, entrecortada pelos soluços, implorava a mãe morta que o socorresse. E numa dessas invocações, a mãe apareceu, envolta numa aura transparente, e lhe disse: é preciso ter coragem, meu filho. Só aprende a lutar quem sofre. A partir de então, diz Chico Xavier, passei a suportar com resignação os sofrimentos e as provações, e nem ligava mais para os jejuns demorados a que minha madrasta provisória me submetia como castigo. E foi num desses jejuns, quando eu não comia há já 3 dias, que minha mãe me apareceu novamente. Não me queixei de nada, mas ela adivinhou a fome que brilhava nos meus olhos. E a um aceno seu, um cachorro enorme vindo da rua, depositou nos meus pés um jatobá, espécie de vagem gigante, que engoli às pressas, misturada com água. Seguidas vezes, a imagem da mãe lhe aparecia, dando-lhe conselhos que Chico seguia a risco. Foi por essa época que aconteceu o primeiro fato a mostrar que o futuro médium não era um homem comum. Uma tarde, os olhos injetados de ira, sua tia obrigou-o a beijar a ferida aberta de um primo seu. Obedeci resignado e sem mostrar asco, e poucos dias depois a ferida sarou.
Em 1917, João Carlos Xavier, o pai de Chico, casa-se novamente. A nova madrasta, ao contrário da tia, era quase como uma mãe para os 9 filhos de João Cândido. Chico Xavier recorda-a com carinho e ternura, mas era preciso ajudar o pai de recursos parcos. Dona Cidália reuniu os 9 enteados e pediu-lhes: vamos todos trabalhar, vamos plantar uma horta e depois vender na feira as hortaliças e os legumes. E assim foi feito. À noite, quando voltava do mercado, ou o tabuleiro na cabeça, do giro diário pelas ruas de Pedro Leopoldo, cidade vizinha a Belo Horizonte, onde Chico nasceu e se criou, eram os estudos demorados, a cartilha, a tabuada, até altas horas. Entre 1919 e 23, os acontecimentos se precipitam e logo espalhou-se pela pequena cidade a notícia de que um menino, filho de um camponês humilde, era dado a visões. Dizem que à noite ele sonha com as pessoas, conversa com elas e no dia seguinte reproduz fielmente o que conversou. O menino Chico é então levado ao padre Sebastião Scarzelli, vigário de Matozinho. Após uma conversa demorada com o menino, o padre determinou que ele não deveria mais ler jornais, livros ou revistas. E como, apesar da proibição, Chico continuasse a ter visões, o padre concluiu que aquilo só podia ser obra do diabo. Naquela mesma noite, o menino voltou a sonhar com a mãe, e ela lhe disse que não mais veria vê-lo por algum tempo, para não lhe criar problemas. Somente em 1927, 7 anos depois da última aparição, é que Chico voltou a rever sua mãe quando dela recebeu as primeiras mensagens psicografadas. Em maio de 1927 é fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e Chico, então com 17 anos, é o seu primeiro secretário. A partir de então, a sua atividade mediúnica é permanente. Uma sucessão de fenômenos espantosos, acreditados por muitos, motivos de dúvida para outros, de incredulidade absoluta para terceiros. Em 1931, começa Chico a receber as primeiras poesias de Augusto dos Anjos, João de Deus, muitos outros. No enterro de conhecida pessoa de Pedro Leopoldo, um sacerdote presente desafia-o, embora em termos benévolos, a receber qualquer mensagem de um amigo morto. Em pleno cemitério, escreve no próprio papel oferecido pelo sacerdote um soneto de autoria de Alta de Souza. Chico, a despeito de todo o trabalho, continuava pobre. Funcionário modesto do Ministério da Agricultura, lotado no posto de experimentação próximo de Pedro Leopoldo, continuava vivendo à míngua, a ponto de ter de pedir esmolas para enterrar seu ex-patrão do tempo de criança. Em 1940, Chico sofre um ataque de uremia e quase morre. Bezerra de Menezes, André Luiz e Emmanuel, este seu guia, estavam a seu lado naqueles momentos. Adoece novamente em 1946, recupera-se novamente graças a Emmanuel. Chico Xavier foi sempre muito querido em Pedro Leopoldo, como é agora em Uberaba. Um grupo de senhoras daquela cidade sugeriu-lhe casar-se. Ficou algo preocupado com o problema. Finalmente ouviu de um conhecido, na sua opinião inspirada pelo seu guia, o sábio conselho: entenda a lição do perfume no seu vidro. Enquanto está ali, beneficia apenas o vaso que o prende. Fora dali, perfuma e agrada a todos. Outro aspecto curioso na vida mediúnica de Chico se liga às pessoas que encontra pelas ruas.
vejo moças com fisionomias angelicais, mas logo diviso nos elementos plásticos de seus perispíritos, cobrinhas, aranhas, gatos, etc., simbolizando-lhe as tendências. E observo às vezes em fisionomias fechadas, carrancudas, feias, libelas, carneiros, pombas mansas. Isso acontece comigo mesmo, pois descubro muitos animais em mim próprio. Aposentado na função de escriturário no Ministério da Agricultura, lá trabalhou mais de 30 anos consecutivos, Chico colabora intimamente com a obra da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, onde trabalha lado a lado com o médico Valdo Vieira. Na comunhão, conforme ele mesmo diz, está mais amplamente engolfado na atividade espírita cristã, no desdobramento das tarefas mediúnicas e realizações assistenciais, dentro das disciplinas que me são indicadas pelos instrutores do plano espiritual, à frente dos quais temos o Espírito de Emmanuel, que orienta as nossas tarefas na mediunidade desde 1931. A Comunhão Espírita faz funcionar 20 departamentos, sendo que 10 deles são de assistência social. O culto de assistência semanal para 28 lares, assistência no setor do aeroporto de Uberaba para mais de 20 lares, a sopa diária, que fornece a média de 480 pratos por dia, o lanche fraterno, o serviço de amparo ao recém-nascido, que entrega a média de 20 enxovais por semana, o departamento da roupa gratuita, que confecciona e distribui milhares de peças de vestiário anualmente, a assistência médica gratuita, que dispõe de consultório, farmácia e lactário, atendendo a uma média de 95 pacientes diários, e os 3 festivais de abril, agosto e dezembro, que fornecem de cada vez um mínimo de 90 toneladas, um mínimo de 20 toneladas de alimentos e 5.000 peças de roupas para a média de 10.500 pessoas. Outros departamentos são livrarias, departamento editorial, as aulas de moral cristã, além do setor de divulgação, que atende a mais de 50 cartas por dia. Nos Estados Unidos, Chico visitou inúmeras instituições espíritas, lá denominadas espiritualistas, como o Templo Espiritualista dos Dois Mundos, em Washington, o Campo Espiritualista de Silver Bell, na Pensilvânia, o Templo Benéfico Espiritualista e o Templo Espiritualista Universal em Nova York. Visitou ainda o monumento erguido à memória de Lincoln e o túmulo de Kennedy. Falando em nome de Chico Xavier, um médico e também psicógrafo, Valdo Vieira, que acompanhou o médium na sua viagem ao exterior, disse que após o que já tivemos a oportunidade de observar e pesquisar, juntamente com colegas brasileiros, americanos e ingleses, julgamos que o caso Arigó é sem dúvida um fenômeno para o estudo científico que ultrapassa até mesmo o âmbito da parapsicologia atual. Aguardamos que maior serenidade e maior equilíbrio possam surgir em todas as consciências interessadas no assunto, para que se conduza o caso Arigó a uma conclusão pacífica, ao invés de novos processos judiciários e novas prisões. O caso merece estudos, laboratórios e pesquisa. O Dr. Valdo e Chico Xavier trabalham sempre em conjunto. Aquele, além de médium psicógrafo, é, como já dissemos,
também médico, o que lhe permite auxiliar Chico Xavier. É o próprio Chico Xavier quem diz, a identificar com mais segurança a realidade do mundo espiritual. E ambos anunciam para breve novas experiências no campo da ectoplasmia. Mas só em pequena escala e em âmbito restrito. Apressa-se em acrescentar o Dr. Valdo Vieira. E aqui está a conclusão da matéria da revista Manchete, Chico dos Espíritos, publicado na revista Manchete no dia 18 de dezembro de 1965.